Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. PIB do agronegócio cresceu 1,3% em 2019. Plantio de segunda safra de milho ou safrinha no Brasil atinge mais de 77% da área estimada. Exportações de carne suína mantém Santa Catarina na liderança dos embarques. Vamos falar sobre a situação do Vietnã em relação à peste suína africana. Frigoríficos brasileiros afirmaram que as entregas de carnes não estão sendo comprometidas. Produto Interno Bruto da agropecuária cresceu 1,3% em 2019. E as exportações brasileiras de carne de frango in natura cresceram em fevereiro. O Agora Agro já está no ar. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o PIB, Produto Interno Bruto do agronegócio, cresceu 1,3% no ano passado. Tanto a pecuária quanto a agricultura contribuíram para essa crescente. O levantamento sistemático da produção agrícola de fevereiro deste ano aponta que as condições climáticas favoráveis associadas às melhorias de preços na época do plantio contribuíram para o crescimento da estimativa anual da produção de algumas lavouras e com destaque para o milho, que teve um crescimento de 23%. Em contrapartida, importantes culturas tiveram redução de produção na estimativa anual, como a soja, por exemplo, que teve uma queda aí de 3,7%. Já a pecuária teve o seu desempenho influenciado positivamente pelas condições do mercado internacional, que favoreceram os preços e as exportações do setor. Segundo o levantamento das safras e mercados, da consultoria Safras e Mercados, o plantio da segunda safra de milho ou safrinha 2020 no Brasil já atingiu mais de 77% da área estimada de 12,6 milhões de hectares, agora na última sexta-feira. Os trabalhos atingem 79% da área lá no Paraná, 37% em São Paulo, 68% no Mato Grosso do Sul, 66% em Goiás, 95% lá no Mato Grosso e 27% em Minas Gerais. No mesmo período do ano passado, os trabalhos de plantio eles haviam sido concluídos em 91% da área estimada de 12,2 milhões de hectares. O plantio da safrinha atingia quase 70% na média dos últimos 5 anos. As exportações de carne suína mantêm Santa Catarina na liderança nos embarques, sendo responsável por 55% das exportações. Entre janeiro e fevereiro, o estado já soma 163 milhões de dólares em envios ao exterior, número 55% maior que o registrado nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado. O Rio Grande do Sul é o segundo maior exportador brasileiro, sendo responsável por 26% dos embarques da proteína. Na comparação com o mesmo período de 2019, o estado registrou um aumento de 26% no total exportado. Já o Paraná segue na terceira posição e registrou um aumento de 55% no total exportado no período, em comparação com o ano passado. O estado atualmente é responsável por quase 13% de toda a carne suína exportada. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e apontam que o PIB, Produto Interno Bruto da agropecuária, cresceu 1,3% no ano passado, totalizando 322 bilhões de reais. De acordo com o IBGE, o crescimento do setor decorreu do desempenho positivo tanto da agricultura quanto da pecuária. O milho, que teve um crescimento aí de 23,6% e expressivos ganhos de produtividade, também registraram estimativas de crescimento anual. As culturas de algodão com quase 40%, laranja 5,6% e o feijão 2,2%. Em contrapartida, culturas como café, arroz, soja e cana tiveram redução de produção na estimativa anual de 2019.
A pecuária teve seu desempenho influenciado positivamente pelas condições do mercado internacional que favoreceram os preços e as exportações desse setor. No total, o PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou 2019 com crescimento de 1,1% frente a 2018. A agropecuária cresceu 1,3%, a indústria cresceu 0,5% e o setor de serviços 1,3%. O PIB totalizou 7,3 trilhões de reais no ano passado. A participação das atividades econômicas no PIB no ano passado foi de 5,2%, da agropecuária 20,9% e da indústria 73,9% também foram o setor de serviços. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a situação do Vietnã em relação à peste suína africana e vamos falar também sobre os frigoríficos brasileiros que afirmaram que as entregas de carnes não estão sendo comprometidas. E o Produto Interno Bruto, PIB, cresceu 1,3%. Exportações brasileiras de carne de frango in natura cresceram também em fevereiro. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A situação do Vietnã em relação à peste suína africana é a pior do que a registrada pela China. Essa é uma das avaliações possíveis a partir do relatório do Rabobank sobre o cenário global da peste suína africana. O maior problema do país, do Sudeste Asiático, é a redução acentuada no número de matrizes suínas, o que deve impactar em uma queda maior na produção de carne agora em 2020. Em meio a esse cenário, o país tem importado mais carne de frango e suína do Brasil. O Rabobank estima que a produção de carne suína no Vietnã em 2019, em comparação com o ano anterior, 2018, tenha caído por volta de 14% para 2,4 milhões de toneladas. Já no atual ano, 2020, o banco holandês calcula que deve ocorrer uma perda de 21% na produção vietnamita. Contribui para a demora na recuperação, de acordo com os analistas do Rabobank, a relutância dos produtores locais em retomar a produção por medo de contágio. Outro problema apontado é o reduzido capital de giro dos produtores. Apesar de os investimentos em novas granjas de produção, eles devem aumentar nesse ano. Contudo, apenas em 2021, os reflexos desses investimentos devem ocorrer no mercado. E diante dos problemas da PSA, o Vietnã tem recorrido ao mercado externo para atender a sua demanda interna por carnes. E o Brasil é um dos principais beneficiados por esse cenário, com o aumento das remessas, tanto de carne suína quanto de frango. No acumulado do primeiro bimestre de 2020, o país importou 7,8 milhões de dólares em proteína suína do Brasil. O montante importado pelo Vietnã no período é de 316% superior ao registrado no mesmo período de 2020. O Vietnã ampliou em 47% as compras de carne de frango. Na soma de janeiro e fevereiro, as remessas de proteína somaram 5,4 milhões de dólares. Mesmo com o congestionamento causado nos portos da China por causa do surto do novo coronavírus no país, os frigoríficos brasileiros afirmaram que as entregas de carnes não estão sendo comprometidas. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, disse não ter recebido informações de seus membros de que os embarques de carne bovina estavam sendo redirecionados para portos em outros países como resultado do congestionamento nos centros de logística da China.
Já a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela confirmou atrasos relacionados à liberação de produtos refrigerados nos portos chineses em meio à nova epidemia do coronavírus. Ainda citando informações de suas empresas membros e também do governo brasileiro, a BPA disse nessa semana: houve uma melhora no fluxo de carga que chega pelos portos chineses. A China está lutando para retomar as operações comerciais normais, uma vez que as consequências do coronavírus, elas atingem as linhas de transporte de contêineres e as cadeias logísticas, com a maior linha de contêineres do mundo, a Maersk, alertando na última quinta-feira que o surto de coronavírus afetaria os ganhos. As exportações brasileiras de carne de frango in natura e processada, elas cresceram no mês de fevereiro, atingindo o maior volume para o mês desde o início da série histórica do SESEX em 1997. Esse aumento surpreendeu agentes do mercado, tendo em vista o menor número de dias úteis de fevereiro que poderiam resultar em menor quantidade, e o recuo nos envios à China. Conforme dados da SESEX, agora em fevereiro, o Brasil exportou 348 mil toneladas de proteína, um aumento de 7,6% frente a janeiro e de expressivos 9,9% na comparação com o mesmo mês de 2019, que até então registrava o maior volume para fevereiro. No mercado doméstico de carne de frango, a liquidez tem sido maior neste início de março, segundo colaboradores do CPEA. E esse cenário, aliado ao preço mais alto do frango vivo, levou agentes do setor a reajustar seus preços positivamente. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre tecnologia no agronegócio. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar com Davidson de Santana Cipriano. Ele é presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia e Informação em Goiás, a ACESPRO. Davidson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu tenho certeza que nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o uso de tecnologia. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade. Esperamos esclarecer os telespectadores sobre o envolvimento da tecnologia no setor agro. No dia a dia, né? Assim, a gente costuma falar que são tendências, mas na verdade são realidades. São realidades, né? Já estão sendo implementadas. Quer dizer, hoje, aí há 15, 20 anos, eu acho que ninguém imaginava que você pudesse conversar com uma pessoa aí da sua cidade, seja lá de onde for aqui no Brasil, uma pessoa lá na China, na Europa, como se estivesse fazendo uma ligação de uma casa para outra. Quer dizer, quando a gente para pensar no que existe nesse universo, é coisa simplesmente fantástica. Eu acredito que muito pouca gente também não acreditava que você pudesse entrar dentro de uma colheitadeira para colher soja ou milho, e não tem ninguém operando a máquina e você está do lado de fora lá com um aparelhinho na mão, ou programa a máquina que ela vai lá e volta e colhe e te dá todas as informações. Esse é o mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje. E não tem volta, né, Davidson? É uma realidade que hoje nós costumamos falar que quem não está envolvido com tecnologia está perdendo o mercado. E o setor do agronegócio ele não é diferente. Não é não. Ele não deixa a desejar nenhum dos outros setores. Comércio, indústria, serviço, porque a tecnologia ela é transversal. Então ela consegue agregar em todos os setores, de forma que o produto final sempre é beneficiar as pessoas, usar a tecnologia em benefício das pessoas. Quando nós falamos, desculpa, de IoT, que você citou, que é a internet das coisas,
que é o caso de uma colheitadeira, uma máquina agrícola, conseguir operar sozinha através de um smartphone, um controle, tudo isso, a gente está falando de IoT, que é a tecnologia hoje altamente usada na indústria e no setor de serviço também. Então, na verdade, a gente precisa capacitar as pessoas para poderem operar, para não existir aquele apagão tecnológico, que seria o quê? A pessoa falar que não envolveu com tecnologia e perdeu o mercado, que os equipamentos de tecnologia estão tirando os empregos. Nada a ver. Porque, na verdade, a gente precisa de capacitar as pessoas para operarem esses equipamentos novos que estão no mercado. Você me fez lembrar um fato muito interessante, quando aconteceu no mundo o primeiro transplante de coração feito por um médico sul-africano, Dr. Christian Barnard. Eu acho que nunca vou me esquecer disso aí, a não ser que me deu uma amnésia, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que a minha avó, na época, 1960, mais ou menos por aí, quando ela ficou sabendo que tiraram o coração de uma pessoa doente, pegaram o coração de uma pessoa que já tinha morrido e colocaram aqui nessa pessoa, e essa pessoa que recebeu o coração viveu por alguns dias, ela falou assim, acabou o mundo, acabou o amor, acabou a beleza, ela falou. Eu me lembro disso até hoje. E na verdade, hoje, virou banalidade. O que você fez? Não, troquei o fígado. O que você fez? Não, coloquei uma córnea. Quer dizer, quem é que imaginaria isso há 30 anos que fosse acontecer tudo isso que está acontecendo no mundo? Isso é evolução. Isso é em benefício da gente. E no agro, como você falou, é do mesmo jeitinho. Não tem diferença nenhuma. Mesmo porque hoje, se você vê o homem do campo, 70% das propriedades agrícolas estão conectadas à internet, que seja através de redes sociais, através de programas de chat. Todo mundo hoje tem que ter a tecnologia, que seja para comprar insumos, que seja para fazer comércio de gado, de qualquer tipo de produtos, você precisa de tecnologia. E a gente costuma falar, até brincar, que o homem do campo, ele já está bem tecnológico. Porque hoje, se você tirar a internet do setor agropecuário, do setor do campo, vamos dizer assim, praticamente para a produção, diminui o lucro, quebra praticamente. Então, assim, depende às vezes de cotações, tudo via internet. É verdade. Antigamente você tinha os meios de comunicação, jornais impressos, televisivos, que você via as cotações. Hoje é tudo online. Hoje você com o celular na mão, você vai, compra, vende, negocia. Então a tecnologia, ela é transversal, não tem como você ficar fora. Não tem. Essa semana eu conversando com um conhecido aí, um pecuarista grande, ele falou assim, isso foi durante o dia, ele falou assim, Antônio, só um minutinho, por favor, dê um sinal aqui. Pegou o celular, entrou num aplicativo, chama Vende Boi. Eu achei interessante demais. Ele comercializando os animais deles, que estavam a 300 e poucos quilômetros da onde a gente estava, via celular, já discutindo preço ali, mas tudo online, como nós estamos conversando aqui agora, do mesmo jeito. Parece que ele estava com a pessoa e ele fez o negócio do jeitinho, mais ou menos como ele queria. Quer dizer, essa que é a facilidade da coisa. Com certeza fez um bom negócio. Fez um bom negócio porque lá, nesse aplicativo via celular, ele dá a margem o seguinte, por exemplo, eu quero o meu animal lá, R$3.000, um exemplo. Aí lá aparece, a pessoa de lá oferece 2.990, 2.980, 2.970, cada um com prazo, enfim. E aí vocês começam a negociar via celular. Mas é questão de minutos, a concretização da coisa está pronta. Essa tecnologia chama Marketplace. Ela é feita através de vários servidores, vários programas que se comunicam e fazem a cotação. E várias empresas, várias pessoas físicas estão ali disputando a compra e a venda de produtos. Eu tenho certeza que muita gente já viu na televisão aquelas propagandas de hotéis, né? Empresas que o hotel mais barato é o fulano que vende, é outro, clica aqui, aperta ali, aperta aqui. E no boi, na soja, no milho, está do mesmo jeitinho, não tem mais diferença. Então hoje, quando a gente vê uma pessoa, você fala assim, olha, você tem que adubar pasto para melhorar a performance da sua fazenda. Ele fala, não, isso é loucura, isso não existe. Existe sim, existe. Porque se não fizer isso, você vai estar fora do mercado, inclusive com qualidade do produto que você produz. Claro, hoje podemos citar também
O que está em evidência no mercado hoje, do mercado agro, são sensores. Os sensores eles fazem as comunicações de equipamentos, eles fazem medição, às vezes, do pH do solo, às vezes de área geográfica, de dispersão do gado, tudo isso. Então, o proprietário, o gerente, vamos supor, o CEO, ali, que a gente chama na tecnologia, daquele empreendimento, ele tem acesso à informação em tempo real, em qualquer lugar do mundo onde ele estiver. Então, a tecnologia ela vem para não só ajudar, como dar informações de precisão. Vamos dizer o caso do Big Data, que são informações que você cruza e fazem estatística de onde você vai aplicar melhor o seu investimento ou determinada tecnologia. Você me fez lembrar uma outra coisa. Eu tenho um amigo que ele criou um aplicativo, e já tem vários aí no mercado, de engorda de boi. Então você coloca lá a idade, o peso, as características do animal que você comprou. E coloca lá no final o tempo e o peso que você quer obter nesse período. Acabou. Ele calcula tudo. Quanto ele tem que comer, o que ele tem que comer, a hora que ele tem que comer. E o tempo de comercialização também. E o tempo de comercialização. Então, hoje, não tem como mais fugir. Infelizmente, às vezes a tecnologia pode prejudicar até a vida, você fica mais ligado, mais, sabe? Sim, claro. Mas é o rumo que nós estamos indo. Posso te dar outro bom exemplo? Pode, claro. Não deve. Os drones. Os drones hoje estão fazendo bastante sucesso no meio agro, porque eles conseguem fazer o mapeamento geográfico pelo georreferenciamento e fazer todo o controle, não só de plantação, quanto também da pecuária. Então ele é fantástico. E sem falar que ele pode ainda fazer a questão de combate de defensivos agrícolas através de drones. Já é feito isso já. Então a gente pega, às vezes, grandes exemplos de outros países. A gente tem no Brasil essa mesma tecnologia sendo implementada aqui de forma com bastante sucesso. Bom, Davidson, eu gostei demais dessa conversa. Sim. Eu acho que você que está do outro lado também deve ter gostado, é interessante. Eu gostaria de continuar com essa conversa nossa aqui em outros programas. Perfeito. Vamos combinar aí para você vir mais vezes e a gente falar de determinados temas aqui. Perfeito. Pode ser? Eu agradeço, estou à disposição sempre. Nós é que agradecemos por essa conversa boa. Muito obrigado pela sua presença, Davidson. Obrigado a você. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Se você acredita que pode, você tem razão. Agora, se você acredita que não pode, também tem razão. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.